A segunda estratégia que mencionamos é a extinção. Extinção é quando você retém reforçadores relevantes após a ocorrência do comportamento problema. Você pode pensar nisso como a estratégia não ceda. Por exemplo, se você sabe que seu filho faz birras especificamente para conseguir brinquedos quando está numa loja, não dê o brinquedo a ele. Se seu filho espalha os brinquedos pela casa para chamar sua atenção, não lhe dê sua atenção. Suspenda o reforçador para o comportamento problema. Não ceda. O uso da extinção pode diminuir a frequência do comportamento problema, porque faz com que o comportamento problema deixe de ser eficaz. Se um comportamento não resulta no que você quer, então por que fazê-lo? Ao usar a extinção, é muito importante saber por que o comportamento ocorre, para que você possa usar o tipo correto de extinção. Por exemplo, a extinção para comportamentos mantidos por atenção consiste em não dar atenção, que é chamado ignorar programado. Mas a extinção para comportamentos mantidos por fuga consiste em não permitir a fuga, ou seja, fazer seu filho completar a tarefa. E se você usar a extinção da atenção para um comportamento mantido por fuga? Neste caso, você estará usando o método de ignorar de forma programada e, consequentemente, permitindo que a criança fuja da tarefa. Ou seja, você estará basicamente recompensando seu filho com o que ele quer, em vez de usar a extinção. No vídeo a seguir, você verá um exemplo de como a extinção pode ser usada com o comportamento problema mantido por fuga. A menina fecha o livro e tenta parar de trabalhar. Sua mãe a redireciona calmamente para continuar trabalhando e depois também a elogia quando ela volta a fazer a tarefa. Vamos lá, continua mais um pouco, está quase terminando. Venha, vamos terminar essa lição aqui. Tá quase no fim, vamos lá. Isso, muito bem. Viu? Não foi tão difícil. Taca aqui. Ótimo. Antes de decidir usar a extinção para um comportamento do seu filho, você precisa estar preparado para o que chamamos de explosão de extinção. Às vezes, uma explosão de extinção ocorre quando você começa a usar a extinção para um comportamento. Por exemplo, é possível que você observe alguma resposta emocional, como chorar, gritar e bater os pés. Você também pode observar algumas mudanças no comportamento problema. Por exemplo, se seu filho normalmente só se atira no chão e chora, ele também pode começar a agitar braços e pernas e talvez jogue objetos que estão por perto. Mas a boa notícia é que as explosões de extinção são apenas temporárias. Eventualmente, seu filho se acalmará e deixará de executar o comportamento problema. Da próxima vez em que você usar a extinção, ele pode tentar novamente, mas desde que você permaneça forte e não ceda. O comportamento problema logo deixará de ocorrer completamente. Uma explosão de extinção acontece porque seu filho está tentando fazer com que você ceda e dê a ele o que ele quer. É por isso que é extremamente importante que você esteja preparado para a explosão, para que você não ceda. Reforçar o comportamento problema durante uma explosão de extinção pode resultar em um comportamento muito pior ao longo do tempo. Em geral, as explosões de extinção são menos problemáticas quando a extinção é combinada com alguma estratégia, como o treino de comunicação funcional.
O treino de comunicação funcional, ou simplesmente FCT, é uma excelente estratégia para reduzir o comportamento problema. Essa estratégia consiste em ensinar o paciente a comunicar seus desejos e necessidades. Basicamente, você ensina seu filho a pedir reforçadores de forma apropriada. Quando o comportamento de pedir de forma apropriada funciona e é mais fácil do que em um comportamento problema, eles vão pedir com mais frequência. Lembre-se de que a comunicação pode ser difícil para crianças com TEA. É por isso que é importante facilitar o FCT para elas. Pedir deve funcionar rapidamente, funcionar sempre e deve exigir menos esforço do que o comportamento problema. Se a criança for capaz de falar, exija somente que ela diga uma ou duas palavras ou alguma aproximação da palavra que ela quer dizer. Se a criança tiver dificuldade ou não gostar de falar, ela pode usar figuras ou linguagem de sinais para comunicar o que deseja. Ao decidir qual forma de comunicação usar, é importante pensar primeiro nos pontos fortes e nas preferências da criança. Ok, vamos fazer uma atividade. Eu quero que você escreva teu nome aqui, tá? Sim. Lembra que você pode pedir uma pausa toda vez que você precisar, tá bom? Ok. Então, tá. Posso fazer um pouco? Pode? Sim. Ok, agora vamos voltar. Só mais 2 vezes. Vai lá, escreve seu nome. Ok. Pronto. Muito bem, ótimo trabalho escrevendo o nome. No vídeo a seguir, você verá um exemplo de FCT para o comportamento mantido por fuga. Antes de entregar a tarefa para a criança, a mãe lembra a filha de que ela pode pedir uma pausa. Quando a garota pede de forma apropriada, a mãe permite que ela faça a pausa. Agora, vamos discutir em mais detalhes como ensinar seu filho a se comunicar. Há várias etapas no processo de ensinar como pedir e nós vamos falar sobre cada uma delas individualmente. Essas etapas incluem identificar quais solicitações ou itens você irá ensinar, certificar de que seu filho esteja motivado, fornecer prompts ao seu filho para ajudá-lo a emitir a resposta, reforçar as solicitações e praticar. O próximo passo para ensinar seu filho a pedir é realizar as sessões de ensino quando ele estiver motivado. Isso significa somente tentar ensiná-lo a pedir quando ele realmente quiser o item. Caso contrário, também não vai querer pedir. Por exemplo, se você estiver ensinando seu filho a pedir um item comestível, faça isso quando ele estiver com fome, talvez um pouco antes da hora das refeições. Se você tentar ensinar esses pedidos depois que seu filho tiver acabado de comer uma grande refeição, ele pode estar menos motivado porque está satisfeito. Se você não tiver certeza se seu filho está motivado, você pode testar colocando os itens na frente dele. Se ele pegar e interagir com os itens, isso provavelmente significa que ele quer e estará motivado a pedi-los. Esse seria um bom momento para ensiná-lo a pedir esses itens de forma apropriada. Mas, se seu filho não parecer interessado e não interagir com os itens, isso pode indicar que você não deve realizar uma sessão de ensino exatamente nesse momento, pois ele pode não estar motivado a aprender. No vídeo a seguir, você verá uma terapeuta ensinando uma criança a pedir banana,
dizendo a palavra inteira, banana, em vez de nana, quando quiser comer banana. Note como a menina demonstra sinais de motivação pela banana, olhando, apontando, tentando pegar e comendo o pedaço de banana. A terapeuta modela dizendo a palavra banana e recompensa a criança quando ela diz a palavra inteira. Nana. Banana. Nana. Diga banana. Banana. Isso! Aqui, banana. Nana. Banana. Banana. Isso! Aqui é um pedaço de banana.